Boa tarde, gente. Tudo bem? Queria falar um pouquinho aqui um pouco sobre depressão, um pouco sobre um papo meio, não vou dizer torto, mas um papo meio diferente assim, um papo mais elevado. Não vai ser para todo mundo esse vídeo, porque muita gente tá ainda desligada, eu diria, mas tipo, seguindo só os seus pensamentos, seguindo só, sabe, o que acreditam, a rotina assim do dia a dia. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque tá difícil a situação, sabe? Desde criança eu penso nisso. Que eu nunca acreditei nessa narrativa, sabe? De para estudar, ir para escola, depois faculdade, depois trabalhar. Porque, tipo, eu nunca parei para pensar assim o que eu gostava, o que é que eu quero fazer, o que eu quero servir, né, também. Porque, tipo, eu sei que a gente tá sempre em busca disso, é tudo mutável, mas, sabe, às vezes eu sinto que a gente não tem tempo para pensar literalmente, para descansar, ainda mais hoje em dia, né? Eu acredito que para quem é mais velho tem esse tempo, sabe, de pô, poder parar, poder descansar mesmo, sabe? Porque hoje em dia tá muito difícil. Você vai fazer qualquer coisa, sempre vai ter uma distração. Seja usar celular, seja na vida real também. Sempre vai ver alguma coisa para distrair. E, tipo, realmente assim, a gente percebe que tá tirando realmente a nossa cabeça, tirando a nossa saúde mental. Porque tem certas coisas que acontecem com a gente que é loucura, às vezes é pensamentos mesmo, e a gente releva, mas tem outras coisas que a gente tá tipo pilhadão, pilhadão, e é a nossa mesma cabeça, é a nossa situação, sabe? E nesse último tempo eu tenho voltado a meditar, que estava longe disso. Tinha um ano mais ou menos, estava longe. Quando eu comecei a trabalhar eu me afastei disso, porque estava sendo consumido pela 6 por um. Aí depois que eu saí do trabalho, parei de trampar, que agora eu tô desempregado, eu pá, tava muito cansado, tava perdido realmente, porque foi como se eu tivesse em coma por 6 meses mais ou menos. Eu percebi isso, sabe? E agora, depois disso também, agora um ano no caso, né, em coma. Depois que eu tive uma experiência com meditação, assim, sabe, eu acendi, assim, de um jeito que eu não esperava. Foi só muito, só testar, foi só tentar me acalmar e, tipo, eu entrei num estado, assim, muito cabuloso, assim, de consciência mesmo, sabe, consciência, porque o pessoal não sabe o que é consciência, sabe, que a gente é muito maior, não só a gente, mas as coisas ao nosso redor, até o próprio vídeo, a câmera, tem níveis de consciência, sabe, todo mundo tem consciência, até um bicho, um papagaio, um gato, um cachorro, um Então a água do mar, qualquer coisa assim, uma árvore, tem consciência, só que em níveis diferentes, sabe? E a gente percebe, tipo, o que é a gente e o que não é a gente, o que é um pensamento ruim. Eu tava vendo um vídeo assim, que muita gente tava me perguntando, pô, Dô, ficar consciência, tá muito falando disso, sabe? Tá meio brisado, tá meio torto aí das ideias. Mas aí me veio esse corte que falava que consciência é essa percepção que a gente tem, tipo, de, pá, tô pensando aqui numa ideia ruim, tô pensando em não fazer nada, pensando em não treinar. Você pensa assim, cara, não vou fazer isso. Isso só é a minha consciência, sabe? Sou eu de verdade. Não é minha mente, não é meu corpo. É a consciência, é o espírito, né, que também chamam. Tipo, tudo na nossa vida é espírito. Qualquer coisa é essa consciência, sabe? E isso influencia a gente, sabe? Seja pro bem ou pro mal, sabe? Não gosto dessa ideia de que o bom é Deus e o diabo é o mal. Porque Deus é tudo. Só que existe o mal e o bom. Tem que ter o equilíbrio, sabe? Acaba tendo esse equilíbrio, tá ligado? Tipo, é meio natural o equilíbrio, sabe? Pra ver uma planta, vai ter algum bicho que vai comer ela, pode adoecer ela, pode deixar ela, pode matar ela, né? Com fungos, outros bichos. A gente mesmo, a nossa vida. A gente às vezes quer ser feliz, mas a gente acaba prejudicando o outro, sabe? E, tipo, acaba existindo esse bem ou mal, sempre vai acabar existindo. É meio que literalmente um equilíbrio, sabe? Da vida. É o Yin Yang que eu tava lendo também sobre outras coisas, sobre o budismo. O Yin Yang tem o conceito de Daka, né, do budismo também, que eu ainda estou pegando ainda, né, não vou dizer que sou especialista, mas tá dando a lida e você percebe que sempre existe essas dualidades, sabe? O bem e o mal, o Deus, o diabo, a riqueza, a pobreza. Sempre existe a dualidade, sabe? É o equilíbrio de tudo. Eu tava meio reflexivo realmente nesse momento que aconteceu várias coisas que me tirou assim, sabe, do meu eixo, sabe? Descarrilhou um pouco o carrinho famoso, né? A expressão. Tipo, eu tava treinando, tava consumindo
meus fitoquímicos, que eu gosto muito de fazer isso porque me deixa bem, sabe? E eu me afastei disso e, tipo, afundou tudo. Meus pensamentos, meu corpo, minha ideia, assim, sabe? Minha vida inteira afundou, assim. E eu percebi que, mesmo eu fazendo essas coisas saudáveis, eu ainda tava me afundando ainda em coisas que eu queria, sabe? Que eu queria fugir disso. E até quem me segue no Instagram, pra quem não segue, vou deixar aqui embaixo o arroba, tá vendo que eu tô meio parado, tô prometendo uns vídeos também, aqui também no YouTube tô prometendo uns vídeos e não faço. Que exatamente pega aí, sabe, quando você tá nesse estado assim meio depressivo, meio sem esperança na vida, que eu vou falar mesmo, esperança, tô sem esperança na vida porque tá difícil mesmo. Mas você acaba, você não tem ideia, você não consegue raciocinar, você não consegue vir aqui falar, é muito desconfortável às vezes. Você vem aqui falar, tipo, quando você tá mal, porque você não sabe o que você vai falar. E assim, eu tô tentando seguir o que eu posso fazer, sabe? Tipo, eu ainda sou, eu acredito que eu sou muito forte, sabe? Porque a mente às vezes deixa a gente se achando fraco, paz parada. Mas eu acredito que eu sou forte, que eu quero continuar. Também sou novo, né? Mas tipo, desde muito novo eu fui muito consciente. Já tive muito problema com ansiedade, já delirei. Desde muito cedo eu já sofro com ansiedade, eu achava que eu ia morrer. Já flertei com a morte alguma vez na minha vida, já quase tive um. Já parti dessa pra melhor quando eu era muito pequeno. E tipo, desde a época que eu tava com ansiedade eu achava que eu ia morrer, porque meu coração pá milhão. E eu tipo, com 5 6 anos, 8 anos, tava assim nesse estado, começava a ver coisa na minha cabeça. Fechava o olho, eu via várias formas, via flores, via fractais. E hoje em dia, depois que eu estudei, né, adquiri consciência, vivi a vida, né, no geral, né, porque o estudo para mim é a vida. A vida é um eterno aprendizado, um estudo mesmo, sabe? Eu percebi que isso era a minha consciência, sabe? A minha consciência, eu tava vendo minha consciência, literalmente. Eu tava vendo minha cabeça, eu tava vendo meus pensamentos. Porque quando eu medito, eu via várias coisas, assim, sabe? Eu vejo linhas, eu vejo pá, vejo imagens, vejo luz, fractais, enfim, formas. E, tipo, muita gente acha isso doideira, mas isso pra mim é minha cabeça, é eu saindo da minha consciência, sabe? E eu venho pensando assim, sabe, que eu preciso alcançar isso, preciso seguir isso, porque não dá pra ficar só no automático hoje em dia. Porque tem muita distração, como eu disse, né? É série aqui, filme aqui, ganho dinheiro fácil aqui, método novo que vai te fazer rico, é fácil 30 mil por mês no digital, e, sabe? A gente às vezes não sabe o que a gente quer porque a gente tá muito inerente a isso, sabe? A gente não para, a gente não reflete, a gente não descansa. A gente não vem pra um ambiente como esse aqui, ó, cheio de árvore, só para, só relaxa, só fica de boa, sabe? Só desconecta literalmente, sabe? Porque antigamente a internet era a fuga do mundo real, só que hoje em dia o mundo real é a fuga da internet. Porque eu percebo que, tipo, muitas vezes eu saio com meus amigos pra conversar, pá, quero fazer as paradas. E aí a gente conversa 2 minutos, depois fica no celular, aí fica vendo meme. Às vezes você já viu meme, já repetiu meme, ele também já viram. Só que a gente acaba esquecendo, porque são vários vídeos, várias informações. E aí fica meio que repetitivo, fica meio que tipo sem graça, sabe? Você só fica nessa pilha da dopamina, atrás de prazer rápido. E cansa, cara, cansa, cara. Porque a vida não é isso, a vida você tem que deixar, você tem que sentir as coisas. Você tem que sentir a dor, você tem que sentir a felicidade, tem que sentir a tristeza, tem que sentir os momentos mais tediosos, mais de boa, os médios da vida. Porque senão, cara, a gente não vai viver literalmente, a gente vai ficar só existindo, só no automático. E, sabe? Entre isso e não viver, cara, é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa, porque tipo, você no automático você não vive. Você só sobrevive, sabe? E eu tava percebendo isso, sabe? Até parei com minhas coisas de investimento também, que eu comecei a gastar mais dinheiro com as comidas, sabe? Comecei a compensar mais nesse ponto. E tipo, você percebe que você vai tirando sua espiritualidade, sua alma mesmo, sabe? Quando você tá mal, você vai perdendo sua essência, vai perdendo sua alma. Que agora eu fui ver lá bagulho de investimento, chega de animado, falei, pô, tô com saudade, tava com saudade de investir, aí, saudade de treinar também, que eu não tava treinando. E tipo, é diferenciado, sabe? E, e assim, espero que essa mensagem chegue pra muita gente, assim, que tá meio perdida também na vida. E, cara, busque a espiritualidade, sabe? Busque um momento, assim, que você consegue se conectar com o seu eu. E pra mim, espiritualidade é isso, não é
algo maior. É você se conectar com você, cara. Isso é espiritualidade, é com você. Não tem outro. É você, cara. Porque a gente se conectando com o outro, a gente acaba se conectando com todo, que é Deus, sabe? Que é as outras pessoas, é a natureza, é esse concreto, é essa câmera, é meu tripé, é meu fone, meu óculos, tudo, cara. Sabe? Quando a gente muda individualmente, a gente muda o geral, mano. Imagine se todo mundo mudasse um pouquinho de si para ser melhor, saísse um pouco do automático, se tornasse mais consciente. Todo mundo ia ser no lucro, o mundo todo ia ser no lucro, sabe? O mundo todo, não é papo de idealização política, essas paradas assim, sabe? É algo realmente pessoal, é algo maior. Porque a gente se enxerga individualmente, mas a gente é um todo, sabe? A gente é um todo, a gente é uma sociedade, a gente é uma comunidade, sabe? Então busque esse ponto interno, eu recomendo você. Se você não acredita, se você não tem religião, busque meditar mesmo, parar, só olhar pro céu, olhar pro nada, só devagar mesmo, que às vezes você encontra o que tá te apertando, assim, sabe? Que é o que a gente precisa, às vezes, sabe? É o famoso despertar que todo mundo passa. Todo mundo, toda história de toda pessoa, assim, ó, que toda pessoa do mundo deve ter isso, né? A fase que a pessoa tá vivendo automático e vai ter o despertar, sabe? E você se conectando com o seu eu interno, com Deus, né? Que é isso. Você vai ter esse despertar, sabe? E eu tô atrás desse despertar, porque, tipo, eu quero mudar de vida, sabe? Tá complicada a situação aqui no meu estado, principalmente, né? Que aqui a situação realmente tá cabulosa, porque aqui na minha cidade, Aracaju, é mais de boa, porque aqui é a capital. Mas você vai pro interior, cara, é muito distante, sabe? Muito distante. Tem uns interior que, tipo, tem casa de taipa, você anda duas esquinas, tem uma mansão cabulosa, com Porsche, Hilux, SW4, né? Você fala assim, cara, isso aí é bizarro, velho. Tem muita gente que não tem água, muita gente que não tem saneamento básico, tem muita gente que não tem educação, não tem comida direito. E a gente só pensa nos luxos, sabe? E é que, sabe, sempre esse papo vai existir, porque eu acredito que é o ponto do bem e do mal, sabe? Do equilíbrio. Infelizmente é sobre isso, sabe? Infelizmente é sobre isso. Mas espero que essa mensagem toque com você. E espero que você também interprete, sabe? Não concorde 100%, nem discorde 100%. Tire sua própria conclusão do que eu falei. E dialogue comigo também. Deixa aqui nos comentários sua opinião, seus ensinamentos, seus insights. Quem sabe eu leio pode também mudar minha vida. Assim como também espero poder mudar a vida de alguém. E tamo junto, né? Tamo junto. Deixa aquele like também, lembre do like. Se inscreva também aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Vou tentar gravar um pouquinho mais de vídeo pra vocês. Vou tentar tirar umas ideias do papel, né? E até mais nesse lado mais espiritual, algo mais saudável, assim, sabe? Algo mais. Menos nóia, sabe? Menos tipo, oh, meu Deus. Algo que eu quero, algo de longo prazo. Eu quero trazer isso pra vocês, sabe? Porque também o meu jogo é de longo prazo, não de curto prazo. Que infelizmente eu acho que a gente tá muito jogando no curto prazo. Só que a gente precisa pensar no longo prazo. E valeu!